Shabbat Shalom, sejam todos Shabbat bem-vindos. Shalom. Bem-vindo você que está nos assistindo aí no nosso canal do YouTube. Uma honra e uma satisfação tê-los aqui. Que Deus o abençoe, que Deus multiplique sobre a vida de vocês e lhe dê um tempo novo de prosperidade e de muita fé. Que fé realmente é uma das coisas que hoje mais está na boca do que realmente em prática. Isso daí é visível em todos os lugares aí. A pessoa dizer que tem fé, mas a fé está sempre na gaveta de casa lá e nunca andando com a pessoa. É uma das coisas mais incríveis que a gente pode presenciar hoje, é justamente isso. A pessoa fala muito de fé, tenho fé, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai isso, o Senhor vai aqui, mas fala no sentido meio que automático. Mas não fala com aquela, já está curado. É que está a diferença. Você tem que andar junto. Como o próprio Senhor anda junto com a gente todo o tempo, temos que andar com a fé. E aí vocês vão entender com as mensagens de hoje aí, tá bom? Vamos lá, nossa porção aqui está quando levar. Êxodo 30, 11 a 34, 35, 1 Reis 18, de 1 a 39, Marcos capítulo 7 e 8. Ok, pessoal? Vamos lá? Essa palavra, né, em hebraico, ki-tassá, ela tem uma conotação, vamos dizer assim, na literalidade. Ela é bem assim, quando você elevar as cabeças. Algumas traduções colocam aí como contar a cabeça e tal, porque ficou uma tradução até um pouco mais fácil de compreender, por causa do meio shekel lá, que cada um tinha que dar a partir dos 20 anos de idade, ok? Não importava se era rico, se era pobre, tinham que dar aquele valor, e bom, ninguém podia dar mais nem a menos. Era aquela quantia certa lá, que já tinha o propósito da tenda de reunião, que toda a arrecadação seria para a tenda da reunião, para a construção da tenda da reunião. Bem diferente de hoje em dia, que se pede propósito para tudo, né? Mas edificação mesmo é muito pouca, né? Por exemplo, nós aqui estamos seguindo aí toda a orientação de Deus para a nossa reforma, aquela situação toda para ter um ambiente aqui mais acolhedor para vocês, digamos assim, mais confortável, para que possamos te receber numa forma muito mais, como é que se diz? Humana, digamos assim, pessoal hoje, politicamente, certo? Aquela coisa toda como tem por aí, né? Mas nós, digamos assim, continuamos fazendo nossos cultos aqui, cada um senta onde quer, como quer, da forma que quer, porque aqui a gente não tem esse negócio que nunca teve, negócio de frescura, que tipo, você tem que vir de terno, de gravata, com saia, cabelo preso, não, nada disso. Aqui cada um vem como quer, se veste como pretende, não vem pelado, obviamente, né? Também é tentado ao pudor, também não, e afinal de contas é a casa de Deus. Né? Então, temos o bom senso, digamos assim. Mas também não estamos lá ligando, minha placa é outra lá, problema seu. Você recebeu autorização para vir aqui e conhecer o nosso trabalho? Amém, seja bem-vindo, não estamos nem aí para isso. Mas o importante qual é? É você receber a palavra de Deus em sua plenitude, que nós fazemos aqui explicando para vocês. Todos os detalhes que às vezes se passa desapercebido. E às vezes também você utiliza expressões e nem sabe o que elas significam de verdade dentro da Bíblia. Nós vamos ver um ponto importante hoje em dia. Hoje, nessa porção de hoje, nessa paraxá de hoje, nós vamos ver isso daí. O Senhor nos dá uma direção fantástica em cima disso. Tá bom? Mas vamos lá. Quando ele fala aqui em elevar as cabeças, né, não é só no sentido de contar, de saber quanto eu vou ganhar, digamos assim, que é a prática de hoje em dia, vai. Quanto que eu arrecadei hoje lá no culto, alguma coisa assim, que isso aí todo mundo já está careca de saber, que é assim que está funcionando, virou comércio de verdade, e eu sei, assim, quanto tem de faturamento,
cada culto, né? E aí, quanto vai ser de comissão para o pastor, quanto vai ser de comissão para aquele ou para aquele outro. E assim todo mundo já sabe, já está cansado de saber, e ponto final. Não vamos aqui entrar nos detalhes, na administração de cada um administra do seu jeito. Mas não vem querer pousar de santidade para cima de mim, que aí está provocando a brincadeira, tá? Aqui nesse sentido, também nós temos, dentro desse contexto aqui, nós temos um episódio muito significativo, inclusive para os dias de hoje, que é o bezerro de ouro. Ok? E a segunda tábua. As segundas tábuas. Ok? E aí, quando a gente começa a observar Marcos, e o Senhor vai começando a explicar as coisas para nós e para os seus discípulos, e a gente começa a questionar o quão de influência aquele bezerro de ouro que foi destruído no deserto pelas tábuas influencia ainda hoje, mesmo aqueles que se dizem convertidos. A partir do momento que você está adorando a placa de uma igreja, você já está adorando o bezerro de ouro. Você deixou de ser cristão para ser aquela igreja. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Ah, mas eu sou, por exemplo, Cajado de Deus. É onde aprendo tudo aquilo que eu tenho que transmitir para as pessoas. É apenas o local onde Deus escolheu para habitar e transmitir o seu poder. Ok? Mas, todos aqui dentro somos cristãos. Todos, sem exceção, somos cristãos. Nos reunimos aqui, no Cajado de Deus, no lugar onde Deus faz a sua morada, mas todos os que entram aqui são cristãos. E os que vêm não são, a gente batiza. Se eles aceitam Jesus como seu Salvador, a gente faz o batismo deles. Ok? Então, existem essas diferenças que as pessoas precisam começar a despertar. E às vezes as pessoas que nessa semana me perguntaram: ah, mas você tem poucos seguidores, seus vídeos lá são de 1 hora, mas poucas curtidas, aquela coisa toda. Eu falei assim, mas eu não estou preocupado com isso. Preocupado eu com a mídia? Não tem que ficar preocupado. A gente pede aqui, vocês dêem o seu likezinho, aí no YouTube, que é para outras pessoas terem a oportunidade de também saber que tem um lugar que vai ensinar, sem fazer aquela famosa barganha da troca. Para você ser abençoado, você tem que deixar tanto dinheiro. Pelo contrário, tem pessoas que já vieram visitar a gente por curiosidade, quero conhecer o trabalho de vocês, levaram um pão que nós fazemos aqui de Shabbat, nunca mais voltaram e não deram um centavo para a gente. E nem por isso deixamos de abençoá-los. Nem satisfação deram. Nunca mais. Olhar, claro, o estado estava crítico aqui na casa. Como eu falei desde o princípio. Talvez isso aí tenha assustado eles. Ou vou entrar naquela caverna, vai, digamos assim, num tom irônico, vai. Mas chegar hoje aqui, a coisa já é bem outra. Então vocês estão vendo que a casa está bem iluminada, está bem trabalhada, aquele negócio. Está aí, pessoal. O convite está aí. Aquele que tem ouvidos, que ouça. Amém? Amém. E aí nós vamos aqui olhar bem
o próprio Senhor nos coloca. Se nós estamos aqui fazendo uma situação de elevem as suas cabeças, a pergunta que Cristo nos faz hoje: por que abaixamos a cabeça? Por quê? Por que nós precisamos chegar num ponto de total vergonha para buscar a Deus, quando todos os sinais vão sendo dados na beira do caminho e vocês vão desperdiçando todas as situações? Aí quando chega lá, numa igreja qualquer, claro, encontrei Deus aqui, não é que você encontrou Deus ali, quando você se colocou disponível para encontrá-lo. Porque até então ele foi te acompanhando o caminho inteiro, te dando mensagem, te dando insights, te dando desejos, te dando colocações, te dando isso, mensageiros que chegam até vocês. Mas na verdade, o ouvido, o mundo, hoje sextou, amanhã, sábado, né? Aquela coisa toda, eu tenho que, como é que chama lá, para fazer a lanternagem, né? A mulherada, aquele negócio todo, porque à noite vai rolar, aquela coisa toda, todo mundo já sabe. Então, pessoal, o mundo está sendo muito mais atrativo do que Deus. Aí vem os que não entendem nada e qualificam como religiosidade. Por que eles não entendem nada? Quando se fala de Deus, está falando de religião. Não. Longe disso. Deus nunca foi e nunca será religião. Deus é o Criador. Como é que ele pode ser religião? Nós, como seres humanos, será que ainda não temos dentro da nossa cabeça entendimento de que sem Ele nada somos? Será que até agora, depois de tantos anos, ainda somos teimosos e queremos ridicularizar Deus a uma religião, a um aspecto de religiosidade? Religião, para mim, hoje em dia, é comércio. É comércio. Comércio da fé. Quem quer levar pelo lado da religiosidade é porque é mercador da fé. Só isso. E aqueles ouvidos mais desatentos vão seguindo esses mercadores, que se dizem homens de Deus. Cuidado. Cuidado. Hoje a máscara vai cair. Presta atenção. Amém? Vamos lá. Uma das coisas que o próprio Senhor coloca, capítulo 7, versículo 6. Este povo honra-me com os seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Vem justamente falando tudo isso que nós estamos falando até agora. Nós estamos abaixando a cabeça para o mundo e nos colocando como arrogantes para Deus. Deus vai curar, Deus vai te libertar, Deus vai fazer aquilo, mas fala da boca para fora, ou para fazer propaganda de tal igreja. Eles não sentem aquela força da fé de chegar e falar assim: ei, você está curado. E mesmo quando a gente determina isso, pela força que Deus nos dá, pelo poder e autoridade que Ele nos coloca, as pessoas, sabe o que elas fazem? Amém, tá bom, amém. Não vibram, não têm fé para aceitar a palavra, recebê-la como cura, como libertação. E ainda mais quando você vai, liberta uma família, uma casa da
perdição, do mal em si, que habitava lá, ainda por cima, mais um apóstolo. Só isso. Ou então tipo, a gente marca depois. Minha casa está bem melhor agora. Minha casa é isso, a minha casa é aquilo. E a própria palavra diz. A gente vai lá, limpa a casa, deixa toda arrumadinha e bonitinha. A pessoa não cuida. O que vai acontecer? Volta aquele que estava e traz mais 7 junto. E depois, apóstolo, socorro! Ué, você não falou que estava tudo certo? Tudo bem? Que eu não era mais importante? Então, são essas coisas que o Senhor está dizendo para nós. A pessoa fala de Jesus Cristo, mas vive na balada. Chega de final de semana, enche a cara. Chega bêbado em casa, ou bêbado em casa, aquela coisa toda. Isso é amar a Cristo? Você perder todas a tua razão, digamos assim, por causa do álcool. Só você ler o livro de Provérbios, tem gente aí que procura como se, o vinho como se ele desse cor ao copo. E acaba de acordar e quer beber mais ainda. O famoso alcoólatra, está lá, livro de Provérbios. Quem conhece já sabe do que eu estou dizendo aqui. Então hoje nós estamos muito nos embriagando com falsas promessas, com falsos profetas, que se dizem homem de Deus, mas não seguem o princípio. Uma das coisas que nós estamos perdendo é justamente o quê? O princípio. Nós estamos perdendo o princípio de conexão. Nós falamos semana passada de conexão. E nós estamos perdendo esse princípio. Ainda mais agora com a série de decretos que estão para ser assinados aí, a guerra vai ser grande. A guerra espiritual ainda não chegou no ponto de guerra. Nós estamos nas ofensas espirituais. Na hora que começar a guerra, quem não tem fé vivada, presente e constante, vamos lá. O homem hoje ensina doutrinas que se tornam mandamentos e deixam os mandamentos de Deus como caducados. Já perceberam isso? Um dos grandes exemplos que às vezes as pessoas colocam, como está ali, é que os seus discípulos não lavam as mãos. Aqui está sendo colocado, deixa eu ver só se eu tenho aqui qual é o capítulo certinho para vocês. Eu sei que eu tinha anotado, agora bom, depois só hora que eu achar eu passo para vocês. Se não, coloca aí no rodapé do YouTube aí. Aqui dentro, quando ele tem precisa pia de lavagem, o lavatório, né? Lá, eles estão dizendo lá o seguinte, que Araon e os seus filhos, sacerdotes, que iriam lavar as mãos para adentrar a tenda, ok? O Santo dos Santos lá. Melhor, o Santo dos Santos só entrava o Araão, mas para entrar onde ficava a menorá, ficava o incensário e a parte de pães e tudo mais, tinha que lavar as mãos.
Pois bem, isso daí é para sacerdócio. O que foi criado pelos homens? Ah, vamos fazer todo mundo então lavar a mão. E convencionou-se isso. Ou seja, deixaram de cumprir o que realmente é a palavra para inventar coisas que todo mundo tinha que fazer. Só porque está escrito lá, há uma nação de sacerdotes. Mas espera aí, se é uma nação de sacerdotes, aí vem a pergunta que não é feita hoje nem para o tempo presente. Se é uma nação de sacerdotes, por que eles estão fazendo toda hora oferenda de pecado? O sacerdote está pecando tanto assim? É tanto pecado assim do sacerdote? E sacerdote cobrar oferenda de pecado do outro sacerdote? Tem algo errado. Se ele trazer para o dia de hoje, que não é mais necessário sacrifício, não é necessário mais oferenda, porque senão você anula o sangue de Cristo. Qualquer pedido hoje de sacrifício em qualquer altar que se diz cristão, não é mais cristão. Porque ele está anulando o sangue da cruz. Ou ele vai matar de novo Cristo? Ele está pedindo para Cristo ser crucificado de novo, para que seu sacrifício tenha valor? É isso? Entenderam as questões? Está na hora de começar a despertar e fazer questões. Não é simplesmente porque o cara fala bonito lá em cima do altar e faz aquela pregação cheia de entusiasmo, aquela situação envolvente, aí bota um fundo musical que chama mais ainda, mexe com o seu emocional, você sai de lá dando glória a Deus e um monte de coisa, quando chega em casa, que inferno que eu vivo. Rapaz, se houve luz lá, você não leva a luz para sua casa? Tem algo errado, né? Tem algo errado. Muito errado. Estão entendendo o que Cristo está botando aqui? Ele está colocando o seguinte: ei, em vez de seguir como devem ser os mandamentos e ensinar a andar nesse caminho, vocês estão inventando um monte de outras coisas. Estão falando aí uma série de coisas e tal, da dedução do homem, que é para o outro cego seguir aquele caminho. Aí nós temos uma geração de perdidos. A fé está murchando. A apostasia está chegando. O amor ao próximo cada vez mais frio. Ok? E aí eles invalidam os mandamentos de Deus para fazer valer doutrinas de homens. Então, e aí fica aquela questão: o que é isso? Tudo que está acontecendo é a contaminação no coração. O nosso lado emocional é quem está dando os caminhos da fé. Fé é uma coisa que você toca. E não é nesse negócio, imaginário. Fé é real. Ou você tem ou não tem fé. Ou você realiza na fé, ou então você não tem fé. Essa é a diferença. Lembram do assunto do barco? Homens de pouca fé. Porque se tivesse fé de verdade, falava, para,
Ô ventania, para. O senhor está dormindo. Deixa ele descansar. Vocês não reconhecem a autoridade, não? Assim. Tem gente que chega aí, não, eu sou amigo do apóstolo. Tá bom. Ah, o apóstolo derrama unção para tudo quanto é lugar. Amém. E aí? Quando eu chego em casa, minha mulher me dá bronca. E eu vou dormir na casinha do cachorro. E a minha autoridade ficou onde? Você vai levar a guerra para dentro de casa, por acaso? É essa a luz que você recebe? Manter sua casa em guerra, quando o Senhor falou, haja paz na sua casa? Se o sacerdote vai na sua casa e não te diz, a paz seja na tua casa, não é sacerdote. Não é sacerdote. É um amigo, um colega, é alguém que está visitando você. Já não entra com a autoridade de sacerdote. Sacerdote que vai na sua casa, presta atenção, que vai na sua casa e não diz, a paz do Senhor esteja na sua casa, como está escrito e dito pelo próprio Senhor, não é sacerdote. Nem tem autoridade para tal se não fizer isso. Só vai ter autoridade sacerdotal se fizer isso. Que a paz esteja na sua casa. Por isso que para entrar na sua casa, eu te saúdo. Desejo aqui de todo o coração que a paz esteja na sua casa. É minha função sacerdotal fazer isso. Sempre faço isso, em todos os lugares que eu vou. Porque eu tenho essa obrigação. Então, se está na palavra de Deus, vamos parar de doutrinas. Achar que, é meu amigo, é meu colega, vamos parar com isso. Você está me visitando como amigo ou como ministro? Então faça o favor de se cumprir o que está escrito. Se você não sabe, rebaixe-se do seu cargo. Porque nem isso você merece. Nem isso você merece. Você não é competente para obedecer a palavra de Deus. Significa que o coração dele está cheio do quê? De tudo aquilo que está lá no versículo 21 e 22, 23 do capítulo 7. O coração fica cheio. Cheio de tudo aquilo que não presta. Tudo aquilo que não presta. E aí fica aquela discussão, né? Vocês queriam lá, 30, 19. Arão e os sacerdotes devem lavar as mãos para entrar na tenda da reunião. 30, 19. É de lá que começa a conversa. Ok? Até aqui está tudo bem, pessoal? Eu não vou ficar aqui entrando em bezerro e tal, porque o próprio bezerro já está mostrando para nós essas situações comportamentais que nós deixamos de cobrar do ministro, só porque ele diz que é ministro não vai ser cobrado. Pelo contrário, é obrigação de todo cristão cobrar do ministro a sua postura e a sua participação bíblica de todas as formas. Andar trajado de uma forma exemplar, nada de calça apertada, que nem tem por aí. Tem caras por aí que, pelo amor de Deus, pessoal. Pelo amor de Deus. Você quer ser cowboy? Vai lá então pro meio do campo, poxa. Lá é lugar, cara. Quer ser cowboy? Vai lá pro meio do mato. O cara que nunca subiu num cavalo, nunca pegou numa peia, não sabe nem o que é isso. Sabe nem o que é isso. Ainda vem lá de chapéu de cowboy, lá calça apertada. Faça-me um favor. Vamos parar de palhaçada, pessoal. Pô, chega de circo. Circo de horrores, né? Vamos lá, vamos ser sinceros.
Ainda tem um outro aí que publica um negócio que chega lá, que fala lá que família é tudo a mesma coisa, que só muda o endereço. Ô esperto! Ô esperto! Recolhe esse material, vai. Vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Olha o que o Senhor mesmo diz. Quem são meus pais? Quem são meus irmãos? Aqueles que seguem a palavra de Deus. Tem endereço ali, cidadão? Tem endereço ali? Nessa família que segue a palavra de Deus? Tem endereço? Vai falar bobagem e enganar o povo. Vai enganar. Está na hora da gente começar a se levantar realmente contra todas essas situações ridículas que nós estamos expostos. Chega! Vamos botar ponto final nisso. E nem aí teve uma senhora que mandou um vídeo lá. Tá vendo aí? Sai a bênção, não sei o quê. Você precisa de uma bênção, me procura. Falei, e eu sou o quê? Saco de enfeite? Então são situações, pessoal, então são situações que estão ocorrendo no mundo de hoje, que foi se permitido pela ilusão chegarmos a um ponto ridículo de hoje. Tem gente que usa talite e não sabe nem para que serve. Não conhece nem o fundamento do talite, não conhece a oração do talite. Sabia disso? Tem cara que bota a mezuzá, que é para colocar, a Bíblia diz, coloque na porta. Não, o cara coloca pendurado como se fosse bijuteria no pescoço. Então, é tudo isso daí. O anel. Não, isso aqui não é de ouro não, tá? Fica tranquilo que não é de ouro, é de aço, né? Não é de ouro não. Não é de ouro. Nunca não sou chegado à vaidade. Começa por aí. Não sou chegado a nada disso. Se colocar prata, fica preto. Então eu também não tenho tempo para ficar limpando. Ouro não me encanta. Acho legal, mas não me encanta. Pronto, acabou. Não, aí o cara coloca um anel todo cravejado, não sei o que, papapá. Custa muito dinheiro. Eu prefiro pagar o quê? Uma merrequinha nisso aqui, digamos assim, que foi consagrado para mim. Tem a árvore aqui da igreja, mesma árvore, aqui, ó. É o símbolo, está aqui há anos comigo, esse anel. É o que vem abençoando a vida de muita gente. Talvez a unção também foi me dada nesse dia, esse anel, pelo próprio Senhor. Ele que escolheu, ele que fez, tá bom, pai, é desse jeito que o Senhor quer, assim será. E tenho ele até hoje. Até hoje. Ponto. Acabou. Precisa de mais o quê? Não, anel de ouro, não sei o quê. Para quê? Quanto vale uma cesta básica hoje? Quantas pessoas passando fome hoje em dia e você com anel de ouro? Terno. Vamos parar com isso. Gravata de seda. Cidadão, olha Cristo. Olha para Cristo. Não para aquilo que você tem que vestir lá. Olha para Cristo. Pai de roupa. Sandália. Ele é a pé de um lugar para o outro. Fala sério. Hoje é helicóptero, seguranças, isso e aquilo. Sei lá, né? Vamos lá. No Marcos 8, ele vai dar o ensinamento do pão. É justamente o que nós estamos falando. Os discípulos ficaram lá naquele negócio e esquecemos o pão. E o pão. E ele está falando assim, cidadão, vocês ainda estão discutindo visão de mundo?
Se você tem ou não tem o pão, começa por aí. E aí ele faz a pergunta, o que eu fiz, né, com os 5 pães? O que eu fiz com os 7 pães? Gerou o quê? Nos 5 mil, nos 5 mil pães. No de 7, 4 mil pessoas foram bem abastecidas. No primeiro caso, ainda ficaram com 12 cestos cheios. No de 7, conseguiram 7 cestos cheios. Eu estou falando do pão comum ou do pão do céu? Pão maná, que realmente desce do céu. Qual é a prosperidade que está vindo hoje na sua vida? Através do pão. Tem gente que olha para o pão, um pedaço de pão. Mas quando vem de Deus, vem do Senhor, de Cristo, para a sua vida, deixou de ser um simples pedaço de pão. Passou a ser a bênção da sua vida, a bênção da sua casa, a transformação de tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você clama. Mas sabe o que acontece? A sua fé está lá no fundo do baú. Não é capaz de entender que, tipo, chegou o pão, pega a fé e muda. Não adianta vir chamar, não, vem 20 pastores na minha casa, vem não sei quem mais vir na minha casa, vem um apóstolo, vem não sei quem vem aquele apóstolo lá, vem aquele outro, vem não sei o quê. Fuja de tudo isso, cidadão. Só está entrando é maldição na sua casa. Um simples pedaço de pão, com fé, transforma tudo. Porque é assim que Deus faz. É assim que o Senhor ensinou aos discípulos. Eu peguei um simples pedaço de pão, fiz a oração e abençoamos a vida de todos. Você está esperando o quê para acordar a sua fé? Você está esperando o quê? Então nós temos que entender o fermento dos homens e o fermento de Deus. O fermento dos homens olha para aquilo que você tem e aquilo que você pode dar. O fermento de Deus, mesmo com pouco, ele multiplica. Mesmo com pouco, ele multiplica em abundância. E todo mundo sai farto e satisfeito. Então são essas coisas que está na hora do povo começar a acordar e entender. Que não é para seguir determinadas situações. Porque ele falou lá no altar que o homem de Deus é isso e aquilo. E na verdade, e em verdade, não passa de um mentiroso. Mas como é que você pode dizer isso de um outro homem de Deus? Eu vou mostrar. Nesse capítulo 8, o Senhor mesmo diz: Filho do homem, ok? E ele diz assim: o Filho do homem terá sofrimentos. Ok? Terá rejeição. Por toda parte. Anciãos, sacerdotes, teólogos, que são os mestres da lei, são os teólogos de hoje. Os mestres da lei do passado são os que ostentam o cargo de teólogo, a função de teólogo, né? Haverá morte e ele vai ressuscitar.
Ok? Tudo isso aqui é o Filho do Homem. Amém, pessoal? Vocês acharam aí já? Se acharam aí? Capítulo 8 de Marcos. Beleza? Só que aí, aí que vem a conjugação. Nós estamos falando aqui de quem? Jesus. Jesus é filho de homem. Filho do homem. Que homem? Deus. Ok? Então, a colocação é bem clara nesse sentido. Então, se a gente coloca o homem de Deus, ok? Ah, mas não tem na Bíblia. Tem. Tem. Ah, foi Samuel? Não. Elias? Não. Quem quiser seguir. Primeiro Timóteo, capítulo 6. Quem quiser achar aí. Se não, dá um pausa aí, procura. Amém. E volta. Amém? Amém? Vamos lá. Você, porém, por ser homem de Deus, fuja dessas coisas. Que coisa? Volta 2 versículos, 9 e 10. Vamos lá. Além do mais, os que pretendem ficar ricos caem em tentação. São pegos pela ambição tola e dolorosa que os lança na ruína e destruição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas se desviaram da fé e atormentaram com muitas dores por causa dele. Ou seja, culto de riqueza, culto de que você vai ser rico, isso e aquilo, está aqui. Não são de homens de Deus. Se dizem homem de Deus, mas pela palavra é revelado aqui que eles têm amor ao dinheiro. Portanto, se desviam da palavra de Deus e enganam as pessoas. Qual é o comportamento de um homem de Deus? Vamos lá, continuando lá no 11. Busque justiça, piedade, fidelidade, amor, perseverança e a mansidão. Combata o bom combate com confiança, ou seja, tenha fé. Você acha que o inimigo vai olhar para você, eu sou cristão, mas ele já vai saber que a sua fé está lá em casa, no fundo do baú. Então, as pessoas andaram comentando porque eu falei lá do... Recebi uma reprimenda por causa disso daí, dessa brincadeira. Mas tudo bem. Então, já que a gente não pode falar, né? Porque senão o cara quiser que é fake news. Então você imagina o tamanho da mordaça que vai ter para o presidente da República, de tanto que ele mente, né? Imagina o tamanho da mordaça para um mentiroso como ele. Já que não pode mais ter fake news em lugar nenhum, então começa pela presidência, dando exemplo, né? A gente começa assim. Por isso que eu brigo o bom combate, porque eu sei que eu tenho a fé de quem está comigo.
E todo mundo sabe que eu não estou mentindo. Todo mundo sabe. O mundo inteiro sabe que eu não estou mentindo. Está escrito aí. Vocês já tinham atentado para isso? A diferença do que o homem de Deus tem que seguir? Não pode ser agarrado ao dinheiro. Então esses cultos que ficam aí, não, tem que fazer propósito disso, dinheiro, é o tempo inteiro, dinheiro, 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 dinheiro. É homem de Deus? A palavra de Deus diz que não. Você está seguindo um cara desse ainda e chamando ele de homem de Deus? Não, porque o homem de Deus deu a palavra. Não, quem dá a palavra é Deus. Deus dá a palavra para aqueles que não estão sendo apontados ali nos versículos 9 e 10. Deus não vai dar a palavra para um cara desse. Por isso que as pessoas hoje, encontrei prosperidade naquela igreja. Claro, você tem a visão do mundo, você é doutrinado para ter visão do mundo. Porque, na verdade, um homem de Deus, para completar, só para colocar vocês aí. Continuando aí no versículo 12, né? Combata o bom combate com confiança, apegue-se à vida eterna, para o qual foi chamado ao testemunhar cabalmente a respeito de sua fé, na presença de muitas testemunhas. Se você tem aliança com a vida eterna, te interessa alguma coisa desse mundo? Te interessa a riqueza nesse mundo? Se a maior riqueza que você pode ter é estar na vida eterna, e não neste tempo, e não nesta vida, e não neste mundo? Mas eu vou viver na miséria. Você vive na miséria porque não aceita Deus na sua vida. Deixa Deus agir na sua vida. Porque você ainda quer levar na força do braço, do seu jeito, as suas conclusões, dentro da doutrina que você está sendo colocado. E Deus só quer ver a gente crescer, prosperar de verdade, ter uma aliança com Ele. E não para ser um bando derrotado, vivendo numa gangorra de sobe e desce. Que um dia está bom, um dia está ruim, um dia está bom, um dia está ruim. Como é que você está hoje? Meu time ganhou, saí com uma garota, saí com um menino, aquele negócio, estou na pilha. Aí no outro dia, meu time foi rebaixado, a mulher me botou para fora de casa, meus filhos não querem me ver mais. Onde está Deus nisso? Aí a pergunta é, onde você está com Deus? Não adianta ficar falando, não, eu tenho fé, tenho isso, tenho aquilo, mas se a tua fé está lá no fundo do baú. Olha o que a palavra volta a dizer. Como é que está teu coração? A boca diz que o coração está cheio. Não é isso? Vocês entenderam como a gente precisa aprender a conjugar os ensinamentos do Senhor Jesus? Não naquele tempo, mas no hoje. Ele é presente hoje, na nossa vida. Ele não está mais naquela cruz lá, não, que nem ficam aí penduricários no pescoço, aí em alguns lugares aí, colocam lá a imagem dele crucificado. Fala sério. A cruz é a porta estreita. A cruz é a porta estreita que nós temos que atravessar. Não é a porta larga.
Quando nós olhamos para a cruz, nós estamos olhando para a porta que nós temos que atravessar, ela é estreita. Não cabe o ego, não cabe a arrogância. A única coisa que atravessa ali e passa se chama fé. Somente através da fé e do amor é que você consegue passar. Não adianta, é que eu fiz a obra disso, obra daquilo. Tem gente aí que, olha, abençoe a vida daquela velhinha lá. Nossa, já acha que fez a maior obra do mundo. Não fez nada, quem fez é Deus. Quem faz as coisas é Deus. Não é o homem. Não é o homem. Se a bênção está aqui nesse lugar, é porque ele está presente. Não é a minha presença que vai mudar alguma coisa. É a presença dele. É a presença do Senhor nesse lugar é que muda a sua vida. Não é eu, não sou eu. Não é diaconisa, não é ninguém aqui dentro. É Ele que vai promover as mudanças em cima de você. É Ele que vai te abençoar e já está te abençoando. Se você não percebeu, já está transformando a sua vida. Mas sabe qual é o problema? É que você não crê. É que você não crê. Você se faz, e acabou o vídeo. Você ainda fica na dúvida. Será que vai acontecer? Você está duvidando de Deus? De mim você pode até duvidar. Te dou toda a razão. Mas duvidar de Deus? Pense bem. Qual é a aproximação que você tem com Ele? Qual é a conexão que você foi levada a chegar num ponto da tua vida que está na hora de mudar? Você quer mudanças, você quer transformações, você quer um monte de coisa, mas você está pronto para isso? Essa é a pergunta. Deus está te perguntando, você está pronto? Não é Deus que está atrasando a obra, não. Não é Deus que está atrasando o seu milagre. Você. Quando você estará pronto? Tem muita gente dizendo, Ranine, eis-me aqui, mas na hora do... aí, não dá. Não, assim não. Mas não foi assim que me ensinaram. Não é assim naquela igreja. Cara, está na palavra. Quando você fala, Ranine, eis-me aqui, esteja por completo. Você não está se apresentando somente para Deus. Você está se apresentando para a eternidade. Você está pronto para deixar esse mundo? Você está pronto para deixar o mundo e viver a vida eterna? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o Senhor, o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom, meus irmãos.